eu quero começar falando um exemplo, e muito do que eu vou discutir hoje está exposto no livro Escassez, que é esse livro aqui. Eu já sugeri que, né, lesse lá no workshop, e realmente eu acho que é um livro que nos dá uma visão de um mundo completamente diferente, e ele trata não só da escassez financeira, mas da escassez de tempo, e que todos esses tipos de escassez, né, seja ela de tempo, seja ela de pessoas muitas vezes, ele trata sobre isso também, ou de dinheiro, que todas elas vão ter repercussões na nossa vida, então que nós, se nós pudermos nos proteger disso, obviamente viveremos melhor. E o episódio de hoje trata de aspectos que tem ali no livro e um exemplo que tem ali no livro. Então, para olhar para essa questão estrutural, o livro ele dá um exemplo, isso lá na parte 3, da seguinte forma: pensa num grupo, né, de agentes militares que estão numa guerra e que eles, isso ele conta no livro, que não sei se é real. Eu ia dizer assim, é uma história real. Aí eu fiquei pensando, será que é uma história real? Não tenho certeza se é uma história real, porque ele conta no livro, mas pode ser que sim. O que ele trata é da seguinte forma, né, ele fala que existe aí, esses bombeiros, esses militares, e que eles estão numa guerra, em que eles começaram a perceber dentro do quartel muito erro na hora de aterrissar. Então o avião ia aterrissar e os bombeiros, ao invés de apertar o botão certo, que fazia com que a rodinha caísse e conseguisse estacionar de forma correta, eu, pelo que eu entendi, não sei tecnicamente os nomes ali, né, mas eles não apertavam o botão pra rodinha cair, apertavam o botão contrário que puxava a rodinha pra dentro, enquanto o avião estivesse no solo. E aí, obviamente, se a roda entra pra dentro do avião, o avião, né, ele vai ter um problema ali, como que ele vai se constituir, né, se conseguir ficar de pé sem rodas. E eles começaram a perceber esse problema, chamaram um psicólogo para fazer uma avaliação, pensando que, assim, estamos errando em algum tipo de treinamento para esses militares, porque não é possível que na hora de aterrissar eles apertem o botão errado, né? E isso não acontece com avião de carga, isso está acontecendo apenas com esses aviões que fazem esses bombardeios. Então, chama-se um psicólogo para avaliar como que está psicologicamente esses bombeiros, esses militares, porque provavelmente tem aí uma questão psicológica e tal. E aí eles chamaram esse psicólogo e começaram a avaliar, né? E esse psicólogo começou a avaliar exatamente essas diferenças. Bom, mas acontece nesse grupo, não acontece naquele grupo. E aí, uma coisa interessante é que ele olhou e disse assim: "Espera, antes de nós olharmos para o militar, para o bombeiro, né, para essa pessoa que está cometendo este erro, ao invés de nós partirmos do pressuposto que o problema é ela e que nós teríamos que treiná-la, que isso, que aquilo, vamos olhar para dentro da cabine. Como que está a estrutura da cabine?" No caso, a cabine de dentro do avião, né. Será que a arquitetura ali dos botões e tal, será que ela tá uma arquitetura que facilita o bombeiro depois de um voo extremamente estressante, já que é um avião de bombardeio? Será que ele, dentro daquela estrutura ali, ele já não tá muito bem por causa do estresse, né? Será que a arquitetura da cabine, não está piorando isso, não tá colocando em risco? E aí o que esse psicólogo percebeu é que os 2 botões, né, o botão de colocar a rodinha para baixo e o botão de puxar a rodinha, eles estavam exatamente um do lado do outro. E que no meio do estresse ali, o bombeiro errava o botão de apertar e apertava o botão que puxava as rodinhas para dentro, e isso estava causando acidentes. O que que ele fez? Ele não ficou olhando para o militar e dizendo: "Existe um problema aqui". Ele olhou para a estrutura da cabine e pensou: "Como que eu posso estruturar essa cabine a ponto de que essa cabine, ela crie um ambiente propício para que o bombeiro não erre?". E aí o que ele fez foi colocar uma borrachinha no botão correto, para que quando apalpasse, assim, com a mão rapidamente, mesmo num ambiente, né, mesmo depois de um estresse, ele conseguisse detectar o que ele precisaria fazer, né, onde ele precisaria apertar. E foi isso que ele fez e isso reduziu drasticamente os riscos, e não só os riscos, mas os acidentes que estavam acontecendo em decorrência de apertar o botão errado e subir as rodas e o avião, obviamente, cair no chão e não ficar sustentável, né. E
A partir dessa analogia, os autores dentro do livro apontam uma coisa muito interessante e um erro comum quando nós negligenciamos a teoria da escassez, que a maior parte das intervenções, elas acontecem partindo do pressuposto de que o erro está na pessoa. Então a pessoa talvez não tenha conhecimento suficiente, a pessoa ela não tenha sido treinada suficientemente, a pessoa esteja errando porque ela é incapaz de acertar. Então é como se nós sempre estivéssemos julgando a pessoa como a incapaz, como a que precisa de uma intervenção, ela precisa de treinamento, ela precisa de educação, sem olhar para a estrutura, sem olhar para o que envolve a vida desta pessoa. E aí isso é um grande erro, porque aí nós voltamos para a cabine. O problema não estava no militar, o problema estava na estrutura da cabine que não estava direcionando para um bom processo de tomada de decisão. Por isso que lá na aula 6 eu trouxe o fato de que uma primeira estratégia deve ser na direção, para acabar a escassez, uma primeira estratégia deve ser no sentido de organizar o ambiente, organizar a estrutura a ponto de que essa estrutura ela seja uma estrutura boa para que o processo de tomada de decisão seja adequado. E não simplesmente impor educação, impor treinamento. Por quê? Porque quem está com a largura de banda comprometida não tem capacidade de absorver os conhecimentos. Então tu pega uma pessoa em extrema escassez e bota ela dentro de um curso de educação financeira, isso não vai funcionar. Porque essa pessoa ela não tem capacidade cognitiva disponível para absorver aquele conhecimento e conseguir implementar.